Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula. Meu nome é Jade e eu sou educadora do projeto Violência que Não Entra Não. O tema que iremos abordar hoje será sobre violência doméstica. E para isso, iremos contar com a presença das nossas duas psicólogas, Mariana e Osilda, trazendo dados e estatísticas e deixando algumas dicas. Além disso, iremos contar com a presença de uma das famílias atendidas pelo projeto. Violência doméstica é todo o abuso físico ou psicológico de um membro de um núcleo familiar perante ao outro, com o objetivo de manter poder ou controle, podendo acontecer através de ações ou omissões. Segundo o 5º artigo do ECA, nenhuma criança ou adolescente será objeto de negligência, violência, violação ou discriminação, punido na forma da lei, qualquer tipo de atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Agora nós iremos falar sobre os 4 tipos de violência mais comum que acontece com as crianças e adolescentes dentro de suas residências. Violência física é todo ato que utiliza de força física de modo não acidental ou intencional, com o objetivo de ferir, causar dor, lesar, causar sofrimento ou destruir uma pessoa, deixando ou não marcas evidentes em seu corpo. Essa violência acontece através do ato de bater, empurrar, chutar, dar tapas, puxar cabelo, arremesso de objetos, entre outros. É possível identificar através de marcas pelo corpo, como lesões, hematomas, fraturas, queimaduras, mordidas e diversas outras. E também através do baixo rendimento escolar ou aumento de faltas. Agora nós iremos falar sobre a negligência. A negligência é o ato de não cuidar ou cuidar mal de uma criança ou adolescente que você tem responsabilidade. Em caso mais extremo, é considerado como abandono. O ato da negligência é a falta de educação, falta de alimentação e a falta de higiene. Ela pode ser identificada através de 3 pontos: o educacional, o emocional e o físico. O educacional é quando a família não dá a escolaridade necessária para o seu desenvolvimento intelectual. O emocional é quando não se tem o suporte ou o afeto necessário para o seu desenvolvimento pleno. E o físico é a falta de alimentação, de vestimentas e de acesso à saúde. Violência psicológica é toda a restrição de movimentos, intimidação, rejeição, discriminação e tantas outras formas não físicas de um tratamento hostil. Abuso sexual é a situação em que a criança ou adolescente é invadida na sua sexualidade e usado para a satisfação de um adulto ou de um adolescente mais velho. O Disque 100, ele é o canal de denúncia para todos esses tipos de violações. Ele funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ele tem descagem gratuita, tanto do telefone fixo, tanto do telefone móvel. Ele pode ser acionado em qualquer situação, tanto das mais graves quanto das mais básicas, acionando assim os órgãos competentes para aquela violação que está ocorrendo. Ou também podemos ligar para o Conselho Tutelar da sua região. Agora, nós iremos chamar a nossa psicóloga Mariana, trazendo os dados e estatísticas relacionados a esse tipo de violência. No Brasil, 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos pelo parceiro atual, marido, namorado ou ex. São os responsáveis por mais de 80% dos casos, segundo pesquisa do FPA-SESC de 2010. De acordo com a OMS, 35% das mulheres já sofreram violência física ou sexual. O Brasil ocupa a 5ª posição de países onde a violência doméstica é considerada crime. Em 2013, 4.700 mulheres foram assassinadas e 50% dos crimes foram cometidos por membros da família e 33% deles foram cometidos pelo atual ou ex-parceiro. Atualmente, na pandemia, desde a quarentena em março, o número de denúncias recebidas pelo número 180 aumentou 18% em todo o país, em comparação com o mesmo período de 2019. No mês seguinte, o crescimento em abril foi de 37%. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública no estudo Violência Doméstica durante a pandemia da Covid-19
apresentados em maio demonstram que o feminicídio cresceu 22% de março e abril desse ano, se comparado ao mesmo período do ano de 2019. Em 2017, o Unicef informou que cerca de 300 milhões de crianças de 2 a 4 anos em todo o mundo são diariamente submetidas a maus tratos por cuidadores adultos. No Brasil, todos os dias são notificados, em média, 233 agressões de diferentes tipos, sendo física, psicológica e tortura contra crianças e adolescentes até os 19 anos. Boa parte tem como autores pessoas do círculo familiar e de convivência das vítimas. A coordenadora do Unicef do Rio de Janeiro, Luciana Febo, comentou que, nesse momento, é muito importante ficar em casa, a pandemia. É importante a proteção contra o coronavírus, mas também é preciso que todos façamos um esforço extra e estejamos atentos para evitar que crianças e adolescentes sofram agressões e outros atos de violência. Dados da ouvidoria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos mostram que a violência doméstica contra crianças aumentou durante a quarentena, infelizmente. O Disque 100 recebeu mais de 18 mil denúncias de maus tratos e violência dos vulneráveis. Com a pandemia da Covid-19, estamos vendo a necessidade de reforçar o sistema de garantia de direitos e que não permitamos a intensificação da vulnerabilização das pessoas. É isso, gente. Agora vamos ouvir o depoimento de uma família atendida pelo nosso projeto. Antes do projeto, a gente não tinha fala, não tinha paciência para ouvir, eu não dava oportunidade deles falar e nem eu perguntava nada sobre o que estava me deixando nervosa. Eu ouvia a reclamação e resolvia batendo. Daí eu batia muito, depois ficava com remorso e no dia seguinte ou no outro acontecia a mesma, caso eles aprontassem. Nunca resolvi conversando, sempre foi batendo. O ponto mais importante foi parar de bater, porque eu não gostava, quando eu era criança, dessa forma de apanhar. E aí eu, infelizmente, cresci e trouxe para os meus filhos. Então, eu não me incomodava lá atrás, quando eu fazia. Depois que a gente mudou de bairro, que aí eu vi que os problemas que eu estava causando neles era muito grande, não era eles que estavam causando, era eu, e eu achava que era eles e batia sem controle. Aí agora, através do projeto, eu expus todos os problemas, a forma que eu agredia, a forma que eu falava era agressiva, era bruta, era grossa, era estúpida. E aí, depois desse projeto, foi a melhor coisa. A gente não grita, não fala palavrão um com o outro antes de conversar, não bato diretamente para depois conversar. Então, foi a melhor forma desse projeto, foi para nós parar de bater mesmo e começar a se olhar. Então, a gente não olhava assim, olho no olho, essas coisas. Sorrir, nunca. Agora que a gente tem fotos, né? Porque antes nem foto nós tinha, tipo, de 4 anos atrás a gente não tinha foto. De uns 2 anos pra cá a gente já tem. E eles me cobravam, mas vamos tirar foto dessas coisas? Então eu achava assim também, não vamos tirar. Não sentia essa não tinha aquele prazer de tirar, não gostava. A dica que eu dou é procurar uma pessoa profissional para ajudar na saúde, psicólogo, alguma coisa. Não pedir ajuda, dica, nem como educar um filho para vizinho, muito menos para familiar, que geralmente vai ensinar modos antigos. E a melhor coisa também é conversar, acreditar na criança e depois conversar de novo para ver se aquela fala vai ter mesmo a mesma firmeza aqui da primeira, antes de resolver qualquer problema. Conversar sempre com a criança e acreditar na criança, porque muitas vezes elas mentem por medo e não porque são mentirosas. Tem que passar segurança. Sem segurança a criança não confia de falar a verdade para poder resolver o problema.
Primeiramente, eu quero agradecer a contribuição tão brilhante da família. Entre as dicas que a Michele deixou, eu quero destacar para vocês duas, que foram o diálogo e a escuta. E o quanto essas ferramentas são importantes para um bom convívio familiar. Entretanto, para que este convívio familiar ele seja estabelecido, é muito importante que a gente possa introduzir em nossas práticas a educação positiva. Como, por exemplo, pais irresponsáveis, quando vocês forem falar com os seus filhos, chamem eles pelo nome. Sempre estabeleça olhares, visualização, olhe nos olhos dos seus filhos. Quando forem conversar com eles, estejam na mesma altura da criança, porque isso também os dá segurança e tranquilidade e, sobretudo, estabelece também um vínculo de confiança entre pais e filhos. Crianças e adolescentes, agora essas dicas são para vocês. Quando vocês estiverem preocupados, com medo de falar com os seus pais, percebendo que eles estão nervosos, esperem um pouco, acalme-se e só depois que vocês verem de fato que eles estão mais tranquilos, aí sim vocês vão até eles para conversar. Diante de um conflito, diante de uma situação, se você, por exemplo, não sabe se seu pai ou seu responsável, sua mãe, seu tio, enfim, a pessoa que cuide de você vai acreditar naquilo que você está falando, não tem problema. Sempre conte a verdade, sempre fale a verdade. Mesmo que você ache que eles não vão acreditar em você, tá bom? É muito importante isso também. Exponham sempre os seus sentimentos. Sentimentos como medo, raiva, tristeza. Digam para os seus pais o que vocês estão sentindo. E isso vai ajudá-los a que eles se coloquem em seu lugar. Através do quê? Através da empatia. É muito importante também, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Até as próximas. Tchau!